Minha gente, preciso fazer uma pergunta muito séria. Alguém mais está vivendo uma relação abusiva com o próprio cérebro? Porque eu não sei vocês, mas teve uma época em que o meu resolveu virar um reality show de sobrevivência. Sem eu me inscrever, do nada, meu coração acelerava, meu olho pulsava, minha paciência desaparecia e eu acordava às 3 da manhã, com a sensação de que precisava fugir de alguma coisa. Detalhe, não tinha nada acontecendo, mas a mente começava. Você esqueceu alguma coisa, tem algo errado, resolve aquilo, e se acontecer isso, você precisa fazer mais. Poxa vida! Parecia um navegador com 57 abas abertas e uma música tocando em algum lugar. Mas eu não conseguia descobrir de onde vinha. E sabe o mais confuso? Eu não sou uma pessoa ansiosa, ou pelo menos não era assim. Eu sempre tive uma ansiedade funcional, porque a ansiedade, antes da gente demonizar, ela é natural, humana, necessária. Ela ajuda a antecipar, a resolver, a se organizar, a sobreviver. Eu sempre lidei bem com ela, até que meu corpo claramente decidiu renegociar os termos do contrato. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando, meu Deus, sou eu. Ou talvez você seja aquela mulher que já tinha ansiedade, mas agora ela parece ter tomado energético. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade na perimenopausa, daquela que chega do nada, ou daquela que já existia, mas resolveu pedir protagonismo. E eu já vou avisando, eu sou a protagonista aqui, mas você também é a protagonista da sua vida. Então hoje nós vamos fazer uma coisa juntas, dar uma virada nesse roteiro, porque talvez você esteja vivendo um capítulo em que seu cérebro parece ter sequestrado a paz, seu corpo parece estar sempre em alerta e sua paciência saiu sem te avisar. Mas eu me recuso a acreditar que depois de tudo que você já enfrentou, você vai entregar o protagonismo da sua vida para hormônios bagunçados e pensamentos acelerados. Não! A gente vai criar uma pequena revolução aqui. Se precisar, vamos queimar pneus mentais, fazer greve da autocobrança, olha, isso aqui é muito importante, e demitir a gerente do eu dou conta de tudo. Além disso, renegociar os limites dessa mulher que passou anos sustentando o mundo. Porque o que você precisa agora não é de mais força, é de uma estratégia nova, de um jeito novo de viver, de um cérebro menos sobrecarregado, de uma rotina que não te engula e de um corpo que pare de implorar por socorro enquanto você finge que está tudo bem. Porque esse episódio não é só sobre ansiedade, é sobre recuperar você. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou Vivi Bantim, psicóloga, neuropsicóloga, mulher de 44 anos, surpreendida por uma ansiedade que em 4 décadas nunca esteve presente na minha vida de forma disfuncional. E hoje, mais um episódio da nossa temporada Perimenopausa Sem Filtro. E vivendo a sua, a minha, a nossa, nós vamos falar daquela convidada inconveniente, a ansiedade. Mas não aquela ansiedade do eu estou nervosa com algo, não. Estou falando daquela ansiedade traiçoeira, que chega diferente, mais física, mais acelerada, mais silenciosa às vezes, ou absurdamente barulhenta. Aquela que faz você acordar às 3 da manhã com uma urgência que nem existe. Aquela que transforma uma mensagem simples numa possibilidade catastrófica. Aquela que deixa seu coração acelerado, sua mente ligada no 220 e sua paciência, bom, essa claramente sai de férias. Mas antes de eu te contar o que aconteceu comigo, eu preciso esclarecer uma coisa importante. Eu não era uma pessoa ansiosa de forma disfuncional, como eu falei anteriormente. Porque a ansiedade, antes da internet transformar tudo em diagnóstico, é uma emoção natural. Ela ajuda a gente a sobreviver.
Ajuda a vida a acontecer. E eu sempre lidei bem com ela. Até que meu corpo decidiu atualizar o sistema. Vê que legal. E esqueceu de me mandar um manual. Se bem que eu nem sigo manuais, né? Mas ajudaria a saber que tem algo ali que eu posso utilizar como recurso. E eu vou te dizer, foi muito estranho. Porque não aconteceu assim, bum, uma crise, um grande colapso. Não, ela foi entrando de mansinho, quase sorrateira, como quem diz, oi, eu vim bagunçar um pouquinho as coisas. Primeiro, vieram as palpitações, do nada eu estava trabalhando, palpitação. Organizando alguma coisa, palpitação. Recebia uma mensagem minimamente estressante, palpitação. Mas olha, não era um caos acontecendo não, tá? Era um soprinho de estresse. Uma pequena frustração, alguma burocracia, uma mudança de plano, uma coisa que antes eu resolveria normalmente. Meu corpo reagia como se eu estivesse diante de uma ameaça enorme. E sabe o que era curioso? Respiração ajudava muito. Eu respirava, dava uma regulada e melhorava. O que já me dizia uma coisa importante: meu sistema nervoso estava extremamente reativo, como um alarme sensível demais, daqueles que disparam até quando o vento bate. Mas não parou por aí. Veio a irritação. Minha gente, uma irritação absurda! Porque eu sempre me considerei mais tranquila, vamos dizer assim. Mas de repente parecia que minha tolerância tinha diminuído drasticamente. Barulho me irritava, demora me irritava, interrupção me irritava, pessoas sem objetividade. Vamos parar, né? Não vamos tocar nesse assunto. E eu olhava para mim e pensava, meu Deus, quem é essa mulher agora? Eu sentia como se meu corpo todo estivesse dizendo, querida, ou você desacelera, ou eu vou começar a mandar sinais em código Morse. Mas talvez o mais intenso tenha sido as madrugadas, porque eu acordava assim, pá, olho aberto, coração acelerado, sem nenhum motivo concreto, mas com uma sensação muito específica de urgência, como se eu tivesse esquecido algo gravíssimo, como se estivesse em perigo, como se eu precisasse levantar e correr mesmo, resolver algo, agir, fazer alguma coisa, e aí a mente começava a abrir todas aquelas abas, as infinitas abas, preciso resolver aquilo, como eu vou organizar isso, esqueci alguma coisa, e se der errado, tenho que fazer isso amanhã, será que eu estou dando conta? Nossa, era uma reunião de condomínio emocional às 3 horas da manhã. Sem minha autorização, vê que bacana. E sabe qual foi uma das partes mais difíceis? É que por fora eu continuava funcionando, trabalhando, atendendo, produzindo, sendo mãe, sendo esposa, sendo adulta funcional. Mas por dentro, meu cérebro claramente estava pedindo renegociação. E foi aí que eu percebi uma coisa. Eu estava tentando resolver um cérebro sobrecarregado, com mais esforço, mais cobrança, mais produtividade, mas eu dou conta. E claramente não estava funcionando e nem vai funcionar por aí, viu? Porque teve uma hora que eu precisei parar e admitir. Tudo mudou. E se o sistema mudou, a estratégia também precisa mudar. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, parei de confiar na minha memória para sustentar minha vida inteira, porque minha memória sempre foi fantástica. E ela ainda dá bem pro gasto, mas ela está sobrecarregadinha, né? E aí um cérebro sobrecarregado, ele fica hipervigilante. Ele tenta lembrar de tudo e entra em colapso. Então eu comecei a tirar as coisas da cabeça, anotar, lista, bloco de notas, agenda, lembrete, tudo. Porque maturidade é também entender que você não ganha medalha por carregar 48 abas mentais. Segunda coisa, comecei a olhar minha rotina com honestidade. O que realmente precisava ser meu? O que eu podia delegar? Onde eu estava me sobrecarregando sem necessidade? Porque a ansiedade ama excesso. Excesso de função, excesso de responsabilidade, excesso de autocobrança. Terceira coisa,
Eu comecei a cuidar do meu cérebro como cérebro, não como máquina. Olhei vitaminas, suplementação, coisas que conversam bem com neurotransmissores quando eles resolvem entrar em pane, né? Todos com orientação médica, claro, e olhando o que fazia sentido para mim. Mas deixa eu ser bem honesta. O que mais mudou não foi a vitamina, foi a mentalidade. Eu parei de exigir da mulher de hoje o desempenho da mulher de antes. Porque tem uma pergunta importante para você se fazer. O jeito de viver que você conhece ainda cabe na vida que você tem hoje? Porque às vezes você só não consegue mais sustentar excessos silenciosos. Entender isso tem sido desafiador, mas muito potente e satisfatório. Então, se você se identifica com isso, eu quero te fazer um convite. Reflita sobre a sua vida, as suas relações, a sua rotina, a sua dinâmica hoje. O que está pesado demais, o que você continua sustentando no automático, o que realmente precisa continuar. Porque talvez vai ter coisa importante para você deixar ir. Vai ter coisa para reorganizar, vai ter conversa para ter, limites para ajustar, ajuda para pedir. E vai ter coisa que, sinceramente, nem vale a pena ocupar espaço no seu cérebro. Porque nessa fase, você fica mais seletiva, ou deveria ficar. Talvez seja a hora de parar de gastar energia com problema imaginário, com excesso de controle, com culpa, com gente que drena, com expectativas irreais sobre você, porque a pergunta talvez não seja como eu volto a dar conta de tudo, mas do que eu finalmente posso parar de dar conta. E isso não é perder potência, isso é maturidade, porque viver bem essa fase também é aprender a escolher melhor o que merece a sua energia. Ah, e eu preciso falar rapidamente com quem já era ansiosa antes da perimenopausa, porque talvez você esteja pensando, mas Vivi, eu já tinha ansiedade, ela só piorou. E isso pode acontecer sim, é compreensível nessa fase, porque os sintomas que você já sentia, eles podem ser potencializados. Se você já sentia palpitação, você pode perceber mais. Se você já ruminava, a mente pode acelerar ainda mais. Se tinha insônia, ela pode intensificar. Se você já era hipervigilante, o corpo pode ficar ainda mais em alerta. Se já tinha crises, elas podem parecer mais frequentes ou mais intensas. E isso acontece porque hormônios, sono, estresse e regulação emocional começam a conversar diferente nessa fase. Então, mais do que se assustar, esse é um momento de se observar, de ajustar, de entender o que o meu corpo e minha mente estão pedindo agora. Porque a estratégia que funcionava antes precisa ser atualizada. Essa está sendo a minha jornada até aqui com a ansiedade, com ajustes, recalculando rota. E como anda a sua? Me conta, porque eu quero muito saber se você também está vivendo isso. Me chama lá no Instagram, Vivi Bantim. E no próximo episódio, porque aparentemente a perimenopausa gosta de criar desafios temáticos, nós vamos falar sobre memória, névoa mental, esquecimento e aquela experiência maravilhosa de entrar no cômodo e esquecer completamente o que foi fazer lá. Ou pegar o celular e não lembrar por que pegou. Me encontra aqui na próxima segunda. Cuide bem de quem você escolhe ser todos os dias. E lembre-se, você continua na central de controle da sua divertidamente. Até mais!